Olá, doutor, boa noite, tudo bem? Boa Meu noite. nome é Mariana, eu sou acadêmica aqui do oitavo período de medicina, sou vice-presidente da Liga de Nefro, quero dar as boas-vindas ao senhor Obrigado. e pode ficar à vontade aí, começar a palestra. Obrigada, seja muito bem-vindo. Então, tá bom. Bom, agradeço o convite aí da Liga de Nefro e de Transplantes da Uniub e com a participação aí da Camila, que coordena a parte de transplantes há algum tempo, né? Não vou falar para não expor a longevidade dela, É mas verdade. Mas é sempre um prazer participar aí do Setembro Verde. A gente teve várias experiências nessa área e eu acho que em poucos momentos isso não foi tão importante quanto o nosso, né? A gente está vivendo numa época de pandemia, onde os transplantes, as doações caíram bastante, doações regrediram aí 5, 6 anos, transplantes em alguns órgãos sólidos voltaram a patamares muito anteriores a isso, 8, 9 anos, e mais do que nunca é importante definir o porquê tem tanta flutuação. Lógico que na pandemia existiu uma alta taxa de contraindicação em função da Covid, da infecção da Covid, mas isso, de maneira geral, se tiver bem compreendido, isso passa e volta rapidamente, ou talvez não tenha tanto impacto como teve. A resposta disso, a gente pode passar o próximo slide, a resposta disso, e isso é o fruto do tema aí dessa palestra, né, da atuação do médico no processo de doação de órgãos e transplantes, mas o fruto desse pensamento é que os profissionais de saúde, principalmente o médico, precisa ter uma ideia muito bem definida desse processo. E é importante disso, porque se a gente olhar para esse slide, a gente percebe que é um ciclo, é um processo bastante longo, né? Desde a sociedade, das coordenações de transplantes, as equipes de transplantadores e tudo mais, está num nível de conhecimento alto e de conceitos bem definidos na área, até quando entra na detecção do doador. Isso é ato basicamente médico. Avaliação do potencial doador, ato médico. Manutenção do doador, ato médico. Diagnóstico de morte cefálica, ato médico. Consentimento familiar, a participação, né, a entrevista, não é uma equipe multidisciplinar, mas o médico também precisa fazer parte. Documentação de morte cefálica, também é médico. Aspectos logísticos, aí é de central de transplante, que também tem médico. Remoção de tecidos, equipe médica. Distribuição de órgãos, central de transplante, também coordenação médica. O transplante em si, nem se fala, né? E o segmento de resultados, né, do acompanhamento do paciente, assim por diante, também é ato médico. Evidentemente, por incrível que pareça, quase tudo é ato médico. Mas obviamente, dentro de um processo complexo, uma equipe multidisciplinar envolvida como parte da saúde. Né? Esse foi um grande diferencial no Hospital Mário Palmério, a equipe era muito coesa, todo mundo bem capacitado, entendendo o que cada um fazia no momento, principalmente no começo, agora nem se fala. Né? A questão é o seguinte, próximo. Essa questão aí, por exemplo, é que apesar de as decisões nesse processo são eminentemente médicas e de profissionais de saúde, eu fui otimista quando coloquei assim, mais de 75% dos profissionais da saúde não sabem quando ou como começar o processo. Eu fui otimista porque eu levei em conta lugares como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde esses 90
dos médicos conhecem bem os processos e está muito bem estabelecido no âmbito hospitalar. Talvez em Minas um pouco menos, e certamente onde eu moro, aí eu diria que 95% não conhecem absolutamente nada. E 95% também estou sendo otimista para a nossa realidade aqui no Mato Grosso. Isso quer dizer que, talvez se a gente perguntar, fizer uma pesquisa na área médica, quantos têm alguma coisa na grade curricular voltada para o processo de doação de órgãos, isso seja justificado em função de simplesmente não existir. Então, isso é sempre preocupante, porque o médico atua em todo o processo e muitas vezes ele sai sem saber quase nada da questão do processo de doação de órgãos. É por isso que hoje a gente escolheu esse tema, entendendo que algum tempo atrás, em 2016, a Camila participou, né, o pessoal da OPO, né, que tinha um órgão de procura uma organização de procura de órgãos aí em Uberaba, também participou, e a gente fez uma pesquisa entre os alunos do ensino médio e, surpreendentemente, 70% deles era favorável à doação de órgãos. Então, na outra vez que a gente fez uma palestra, a gente mostrou onde está essa perda, a gente vai partir desse ponto, né? Lógico, fazendo um lembretezinho para vocês, mas a gente vai partir desse ponto que muitas vezes a gente acha que a família a principal responsável pela baixa efetividade de doadores, e, na verdade, é basicamente do médico mesmo, o responsável. Então, é um bom momento da gente trabalhar o Setembro Verde nesse aspecto de melhor conscientização e orientação de profissionais de saúde. Próximo. Então, quando a gente pergunta quando notificar, alguém tem uma ideia? Aí, se quiser abrir o microfone, para definir o que a gente precisa notificar e para onde. Onde é feita notificação, por exemplo, de possível doador? Alguém se aventura? Menos a Camila? Às vezes a Camila já esqueceu também, mas... Não esqueci, não. Bom, a gente fazia o treinamento no hospital sempre com funcionários novos, né? E o que era importante definir é que, passa o próximo, aperta o Enter aí para passar o slide, que todos os óbitos são notificados. Ah, doutor, mas todos são potenciais doadores? Não. Mas, por lei, todos os óbitos precisam ser notificados à central de transplantes como exercício do processo de notificação, e muitas vezes a pessoa que está notificando não tem a mínima ideia para quem isso precisa ser notificado, né? Uma experiência que a gente teve em Uberaba é que um vereador, se não me engano, ele tinha uma filha excepcional, já era adolescente, mas com múltiplos problemas de saúde. Ele tinha uma filha excepcional. Certo dia, a filha faleceu, veio a falecer em casa mesmo, né? Já sabia da gravidade, assim, veio a falecer. E aí, foi de uma causa natural, não estava infectada nem nada, não tinha nenhuma contraindicação aparente. Os bombeiros foram acionados, eles chegaram lá, e eu acho que o SAMU também. E aí o vereador já tinha uma predisposição e ele falou assim, mas como que a gente faz agora para doar as córneas? E adivinha qual foi a resposta da equipe que estava assistindo o óbito ali? O SAMU, o Corpo de Bombeiro. É igual essa resposta que vocês me deram. Nenhuma. Né? Então, lógico que com o tempo isso precisa ser bem esclarecido, e também tem a falha do sistema, né? Então, eu falei várias vezes, quando participava do MG Transplantes,
que o hemangiotransplante precisava trabalhar com um número de 3 dígitos aí, 180, 170, sei lá, 150, 140, enfim, qualquer número de 3 dígitos que facilitaria muito mais a questão e trabalhar em cima de divulgação desse número em redes sociais, assim por diante, até que tivesse bem conhecido. A central de transplante funciona 24 horas por dia, então é por isso que todos os órgãos são, sim, notificáveis. Todos os órgãos, independente se for doador ou não, assim por diante. Esse é o primeiro erro do profissional de saúde, porque ele sempre vincula a notificação da central de transplante com a doação. E isso nem sempre é o que precisa acontecer. Ele precisa entender que todos os óbitos são notificáveis, independente de ser potencial doador ou não. Próximo. Se a questão de notificação em coração parado gera dúvida, imagina nesse caso, suspeita de morte cefálica. Quando notifica? Para quem notifica? Que momento notifica? Então, isso é mais uma barreira que a gente tem muita dificuldade do ponto de vista geral, entender e conhecer bem. Próximo. Próximo. É por isso que a resolução, que é nova, mas não é tão nova assim, né? Só foi uma questão para redefinir o que estava escrita na resolução do Conselho Federal de Medicina e na Lei dos Transplantes de 1997, mas aqui ele novamente dá ênfase falando assim que... Pode passar o próximo, acho que tem uma figurinha. Não. Menos, você clicou 2 vezes, isso. Ele fala assim, a resolução do CM estabelece que os procedimentos para determinação de morte cefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. Ah, doutor, isso é muito difícil? Por incrível que pareça, não. E o diagnóstico é bem intuitivo. Então, por exemplo, se você está no UTI, numa UPA, né, que tenha respirador e assim por diante, o paciente tem, por exemplo, um AVC extenso e está midriático, esse paciente, né, evidentemente está em coma, né, e aí é até nesse momento, quando faz essa avaliação neurológica breve, que você começa a retirar a sedação para avaliar melhor resposta motora, né, neurológica, isso faz parte do exame físico, e aí você percebe que esse paciente não cicla o respirador, ele tem midríase fixa, né, a pupila está dilatada, e a físio, a enfermeira vai lá aspirar a garganta, o tubo lá, e ele não reage nada à tosse. Bom, isso aí ele tem uma lesão neurológica grave, com lesão dos pares supraespinhais iniciais, né, oftálmicos e assim por diante, até o 12º par. E não tem reflexo de tosse, né? Então, só por aí, se você já precisa começar os procedimentos para determinação de morte cefálica. Aí alguém vai me falar, mas doutor, você vai notificar, e aí quando identifica esse paciente, precisa notificar a central de transplantes, né? Ah, mas eu vou notificar um paciente que teve AVC com 100 anos? Vai. Ah, vou notificar um paciente que teve um AVC por um tumor intracraniano? Vai. Ah, eu vou notificar a central de transplante por um paciente com AVC infectado, pneumonia, já todo ferrado, uma pneumonia com um agente multiresistente, o paciente já está no UTI 2 meses, vai. Né? Por quê? Porque a notificação não quer dizer que você vai notificar só os pacientes potencialmente doadores. Você vai notificar todo paciente com suspeita de morte cefálica. Tem alguma contraindicação para alguém morrer de morte cefálica? Não. Basta estar vivo, pode morrer. Então, você vai notificar todos. Próximo.
E aí a grande questão depois desse conceito, que precisa notificar todos, é essa. A notificação é eficiente em Minas? Então, eu não usei muitos dados atuais, até porque virou uma bagunça com a questão do Covid, mas eu vou usar os dados que eu usei na última apresentação com vocês, né, que são dados de 2019 e dados do, do sistema SIGTAP SUS de 2018, só para vocês terem ideia na questão da notificação para morte cerebral. Próximo. Então, se a gente for bem ver esse gráfico, ele fala de notificações por milhão de população, né? Então, vocês percebem que estados onde tem uma cultura, uma eficiência, uma difusão, conhecimento médico, conhecimento da população muito alto, como Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e assim por diante, vocês têm quase 100 notificações por milhão de habitantes, enquanto a média, né, da Organização Mundial de Saúde é 60 e a média do Brasil é 54,7, né? Enquanto a média de doadores por milhão de habitantes em 2019 para Minas Gerais era de 38. Então, uma das razões que acontece em Minas, eu presenciei isso muitas vezes, é primeiro esse conceito de não notificar todos os pacientes. Eu não vou notificar o paciente de 50 anos com HIV e pneumonia e assim por diante e já com SIDA. Mas por quê? Ele não é um paciente com suspeita de morte cefálica? Sim, mas ele não vai ser doador. Não interessa. A notificação é em toda a cadeia, né? Você não notifica o paciente que vai ser doador, até porque você nem sabe quem que vai ser e quem não vai ser, né? Então, você notifica para a central toda suspeita. Próximo. Então, Minas é bem baixo, 1/3 do nosso país. Só para ter uma ideia, não sei se todo mundo está vendo aqui, né? Eu levantei, né, do sistema de informação do SUS, né, o do DataSUS, o número de AVCs em 2018, né, que está relacionado com aquele levantamento que a gente fez, né? Então, só de acidente vascular cerebral, óbitos por acidente vascular cerebral, em Minas Gerais, em um ano, 2018, foram 9.600 e pouco, para quem não está conseguindo ler o número, né? Isso, então vamos arredondar aí para 9.600. E próximo slide. A grande questão aí que a gente precisa entender é que os pacientes que geralmente vão a óbito por AVC, por acidente vascular cerebral, são pacientes por AVC-H, AVC hemorrágico, né? O AVCI pode ir a óbito também, mas geralmente é um paciente mais crônico. Então, mas vamos supor que 50% desses pacientes aí, né, dos 9.600, eles tiveram um acidente vascular cerebral e evoluíram com morte cefálica. Eu acho que é muito mais do que 50%, porque quase todo paciente que tem um AVC hemorrágico passa por morte cefálica, mas a gente foi bastante otimista quanto à notificação e a gente vai deixar só 50%. Então, 50% passaram por morte cefálica. Isso quer dizer que a Central de Transplante de Minas Gerais, nesse mesmo ano, deveria ter 4.800 notificações só para AVC. E aí eu gosto de perguntar, quem dá mais, quem dá menos, assim por diante, né, do número de notificações desse período na Central de Transplante, mas a gente está com pouco tempo e vocês também ficam com vergonha de participar, então eu vou pedir para passar o próximo slide. Esse slide, às vezes ficou um pouco longe, é um slide da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, e ele mostra que nesse período, né,
foram apenas notificados para a Central de Transplante de Minas Gerais 691 casos. Mas esses não são só as notificações de acidente vascular cerebral. Tem de traumatismo craniano, TCE, tem de anóxia, tem de tumor cerebral. Então, vamos supor aí que 50% dessas notificações são por AVC. Isso quer dizer que menos de 350 foram notificadas de AVC. Menos de 350. Dos 4.800 possíveis notificações que deveria ter só por AVC. Próximo slide. Isso mostra, na verdade, que a gente não está notificando nem 10% dos casos. E não faz muita diferença que foi de 2018, 2019, 2020, assim por diante, porque esses números não mudam. Desde que eu participo da Central de Transplantes em 2010, que a gente coordenou a parte de Minas Gerais, são esses mesmos números. A gente só muda, de fato, a atualização do dado. Mas isso não mudou em nenhum momento. Então, a gente pede mais de 90% dos casos são pedidos na primeira etapa, que é notificação. Adivinha sobre quem pesa essa responsabilidade? É sobre o médico, ele que precisa notificar para a Central de Transplante. Então, é injusto, muitas vezes, quando fala assim, o Brasil, doação de órgãos é baixo porque a família recusa muitas vezes. Não, a nossa pesquisa em Uberaba aí com adolescentes aí do ensino médio mostra que mais de 70% são favoráveis. Então, o que falta é conhecimento dos profissionais de saúde, entendimento médico, assim por diante. Então, é muito importante essa questão. Próximo. Em Minas Gerais ainda tem outros pontos emblemáticos sobre a questão da doação de órgãos, que também tem impacto direto sobre a atuação do médico. A primeira ali é a entrevista, né, que de certa forma tem impacto médico, né, e em Minas você pode... O primeiro círculozinho vermelho mostra que tem 67% de recusa familiar, né? Isso é bastante alto, principalmente se a gente for comparar aí com Santa Catarina, 33%, São Paulo, 36% e assim por diante. Mas tem outros, né? Tipo, a contraindicação médica, 9% em Minas, né? E quase inexistente em São Paulo, 3%. Parada cardíaca, está diretamente relacionada com manejo, 16% em Minas, enquanto Santa Catarina, 7%. Outros, por exemplo, em Minas, 19% perdido também, né? Santa Catarina, 3%, e assim por diante. Então, a gente precisa entender que a participação, o médico precisa compreender bem do processo para que, no final, a família tenha condições de definir a questão da doação ou não. Próximo. O mais importante para o médico saber é a questão do protocolo de morte cefálica. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque só isso é uma aula, né, para tirar dúvidas, mas olhe bem a resolução de 1997 do Conselho Federal de Medicina para vocês entenderem o teor da questão do possível doador e do paciente que vai iniciar o protocolo de morte cefálica. Aqui começa assim, considerando que a lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, dispõe sobre retirada de órgãos, tecido, uma lei definida para isso, determina no seu artigo 3º que compete ao Conselho Federal de Medicina os critérios, estabelecer os critérios de morte cefálica. Por isso, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, porque o decreto instituiu que a classe médica definisse bem. E aí o Conselho Federal de Medicina, o CFM, continua. Considerando que a parada total e irreversível das funções encefálicas equivale à morte. É a parada
irreversível das funções encefálicas que equivale à morte, conforme critérios já estabelecidos pela comunidade científica mundial. Outro, considerando o ônus psicológico e material causado pelo prolongamento do uso de recursos extraordinários para suporte de funções vegetativas em pacientes com parada total e irreversível da atividade cerebral. O que é isso? É que, se você fizer um diagnóstico de morte cefálica e continuar o manejo, é um exercício fútil da medicina, né? O paciente está morto, continua ventilando, no UTI, isso, aqui, no outro, onde é um recurso tão caro e com alta demanda no SUS, por exemplo. Né? Considerando a necessidade de adoção de critérios para constatar de modo indiscutível a ocorrência de morte. Então, tudo isso que é a introdução do decreto ou do protocolo de morte cefálica que o Conselho Federal de Medicina, em qual momento aqui vocês leram a questão de doação de órgãos? Porque eu não leio isso em nenhum momento nessa resolução. Isso quer dizer que o protocolo de morte cefálica é para determinar morte, não é para determinar a doação de órgãos. Próximo. Ou possível doador. Mas existe, próximo, pode ir passando em todos esses, eu acho que estão, esses 4, tá bom. Mas na nossa população, quando a gente trabalhou com isso, olha, é absurdo o número de vezes que a gente escuta a mesma coisa. Eu não vou abrir o protocolo de morte cefálica para paciente de 100 anos porque não vai ser doador. Ué, mas o protocolo de morte cefálica não é para doação, é para definir morte, como está lá pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não vou abrir o protocolo de morte cefálica porque está séptico. Não tem essa contraindicação, né? Porque morte, basta você estar vivo. Eu não vou abrir porque esse paciente tem HIV, tem isso, aquilo, outro. Né? Então, acaba que a gente vende conceitos que vão minando o processo. Não que mina o processo, mas muitas vezes as contraindicações que eu tenho enraizado que eu não vou abrir para um paciente com hepatite B, né, porque não vai ser doador. Mas as coisas mudam e aí a equipe de transplante de fígado, de rim, começa a usar doador de hepatite B, doador de hepatite C, para pacientes com também hepatite B e C, e aí você come bola. Então, assim, o protocolo de morte cefálica é para definir morte encefálica. Né? Por isso que durante o protocolo de morte cefálica você não faz o contato da família para saber se é doador ou não. Você explica o que é o diagnóstico de morte cefálica. Se é reversível, quando terminar, se não é, quais são as etapas e assim por diante. O tema doação de órgãos precisa ser evitado até a finalização do protocolo. Mas e se a família pergunta, doutor, ele pode ser doador de órgãos? Né? Você pode até responder isso sucintamente. Olha, eventualmente vai poder, mas nesse momento a gente está focado em saber o quê? Se o protocolo será concluído, se a gente tem mais o que fazer pela vida do paciente que está lá, e quando define que está em morte cefálica, não tem mais o que fazer, aí sim a gente discute as outras consequências disso. Mas muitas vezes a pessoa chega assim eu já vi muitas vezes o médico chegar assim, olha, você é doador de órgãos? Porque senão a gente não vai abrir o protocolo de morte cefálica, não. Onde já se viu? Né? Então, acaba impactando muito o processo porque as pessoas, ou os médicos mesmos, confundem muito essas duas coisas. Protocolo de morte cefálica e doação de órgãos. Uma coisa é consequência da outra, mas não são a mesma coisa, evidentemente. Próximo. Avaliar a viabilidade do doador. Como a gente já frisou, é muito importante, pode passar umas 2 vezes, eu acho que vem aí, é muito importante os grupos com maior experiência, tipo
a comissão de transplantes, a CIDOT, né, do hospital, e a central de transplantes ficarem nessa proposta. Mas, de forma geral, né, a abertura de protocolo de morte cefálica é para definir óbito encefálico e, ao longo do tempo, a central vai te orientando sobre os demais aspectos, inclusive entrevista, assim por diante, contraindicação. Próximo. Próximo. Entrevista familiar. Se você nunca participou, mas é fácil você entender. Imagina uma família que acaba de receber a notícia que o parente foi a óbito. Foi concluído o protocolo de morte cefálica e ele foi a óbito. Né? A família está lá toda triste, assim por diante, muitas vezes na porta da UTI, e alguém chega assim: vocês vão querer doar os órgãos ou não? Isso não é nem uma entrevista. Né? Então, quando a gente trata das coisas que podem diminuir a efetivação da doação de órgãos, uma parte muito importante é a entrevista familiar. Então, primeiro, antes de tudo, o hospital precisa ser sensível à família e o paciente antes de concluir a morte cefálica. A família precisa ser acolhida, as USs precisam ser esclarecidas, a família precisa saber as etapas do diagnóstico de morte cefálica, como que vai, assim por diante. E quando conclui, precisa chamar a família para um lugar reservado, onde ele possa chorar o seu luto e assim por diante, trabalhar as fases, né? Muitas vezes o entrevistador precisa ficar atento justamente a quem está mais suscetível à orientação. E, por final, a entrevista familiar não é um pedido de autorização simples da família. É uma forma que você precisa conduzir a entrevista para que a família entenda qual que era a visão daquele paciente que faleceu, daquele ente querido, qual que era a visão dele da questão de doação de órgãos. Né? Então, lógico que ela vai, no final das contas, ela vai autorizar a doação, mas o mais importante é saber como que ele era em vida, se ele era solidário, se ele era doador de sangue, qual que era a posição dele, se ele já tinha manifestado isso, e assim por diante. Né? Então, a família, os parentes mais próximos que definem a questão da autorização é justamente por isso, porque eles têm como avaliar qual que era a visão de quem faleceu sobre a doação de órgãos. Não é simplesmente, eu vou ou não doar a redação. Então, a condução precisa ser voltada nesses aspectos. Próximo. Por fim, a gente vai terminando esse rápida visão das múltiplas etapas, né, que é o desfecho. Né? Fez entrevista familiar, a família concretizou, ótimo. Aí sim começa o papel mais preponderante da conexão com a central do transplante, definindo se vai ou não doar, como que vai, assim por diante, ou qual vai ser o fluxo, quais os órgãos vão ser possíveis doar. E o outro desfecho é a não doação. A questão é que muitos entendem a questão do desfecho quando a doação é concretizada e outros têm dificuldade de entender o que fazer quando o desfecho é da não doação. Próximo. Em função disso, 10 anos depois da lei dos transplantes, lá de 97, aquilo outro, novamente o CRM, o CFM foi questionado, assim por diante, que o povo acha um absurdo, assim por diante. O que fazer com o paciente em morte cefálica não doador de órgãos? Então, se a gente tivesse uma palestra, eu ia perguntar para vocês, e muitos falam, não, deixa ele lá, né, tal, né, não faz nada. Olha, então, aí é o mais... Você transparece mais uma vez que você não acredita no seu laudo de morte. Porque o protocolo de morte cefálica não era para definir morte? Era. Então, o Conselho Federal de Medicina só chancelou aquilo que já
já estava lá há muito tempo, e fala assim, a morte cefálica equivale à morte clínica. Não é nenhuma novidade, mas conceitualmente as pessoas têm muito receio. Portanto, do ponto de vista ético e legal, após o seu diagnóstico, é dever do médico retirar os procedimentos de suporte que mantinham artificialmente o funcionamento dos órgãos vitais utilizados até o momento de sua determinação. A suspensão desse recurso não é eutanásia, nem qualquer espécie de delito contra a vida. Haja vista que trata-se de um paciente morto, né? E não terminal. O médico deverá também informar, de modo claro, detalhar os familiares ou representante legal o falecimento do paciente, bem como o preenchimento da declaração de óbito, que o horário coincide exatamente com o horário do fim do protocolo de morte cefálica. Isso é importante, porque mesmo em hospitais grandes, universitários, quando eu cheguei em 2010, no Triângulo Mineiro, muitos hospitais grandes acharam um absurdo isso, acharam que era uma eutanásia, um desrespeito devido à vida, assim por diante. E a gente foi definindo isso e assim por diante, e tiveram várias situações que foram mudando o parecer das pessoas, principalmente dos médicos de unidade de terapia intensiva e assim por diante. Um desses que eu lembro claramente é que no hospital grande, o paciente fez o protocolo de morte cefálica, terminou o protocolo, era um TCE, eu acho que um tiro, alguma coisa assim, né? uma morte violenta, e precisou ir para o ML. Só que o corpo clínico do hospital, né, a unidade de terapia intensiva, não desligou os aparelhos. Ele ficou aí sendo mantido em torno de uma semana, se não me engano. E chegou no ML, né, que aí o médico faz, o legista faz a declaração de óbito, que era morte violenta, né, e o legista colocou acertadamente o horário de óbito uma semana, a data de óbito, uma semana antes, que coincidia com o protocolo de morte cefálica. Imagina o reboliço da família no hospital, isso, aquilo, outro, em função desse atestado. Então, aí eles começaram a entender as implicações legais, assim por diante. Em outros hospitais, o paciente foi mantido, né? O paciente Unimed foi mantido. Aí, 3, 4 dias. O que aconteceu com a conta do hospital depois do horário do óbito do protocolo de morte cefálica? Foi glosado. Por quê? O paciente morreu 3 dias antes. O hospital não recebeu um tostão depois dos 3, 4 dias que manteve no UTI. Então, assim, muita gente tem receio com essas coisas, mas isso está do aspecto da lei e a gente precisa entender principalmente o que é o protocolo de morte cefálica e as suas implicações, né? Para depois discutir e estar seguro disso, porque senão, não, é ético, não é ético. Não tem nada de ético e não ético. A questão é um aspecto legal e você definir que morte encefálica é igual a morte de coração parado e assim por diante. Próximo. É por essas nuances, né, que a gente mostrou, né, a questão da notificação, a questão do protocolo, né, as contraindicações, né, e o manejo e os desfechos que, mais do que nunca, esses aspectos precisam ser muito conscientizados, né, a classe médica e os profissionais de saúde precisam falar a mesma língua, né, muitas vezes atrapalha. Imagina um falando que vai desligar, o outro falando para a família por trás, não, deixa, porque não sei o que lá, e assim por diante. O que precisamos todos ter é a segurança. O protocolo de morte cefálica do Brasil é um dos mais complexos e seguros do mundo, né? Então, precisam ser 2 médicos de tempos diferentes e ainda com exame complementar. Muitas vezes, em outros lugares do mundo, é o mesmo médico, nem precisa de exame complementar e assim por diante. E mesmo assim, é bastante seguro. Basta entender que, por exemplo, quando o paciente tem um coma grave, como um acidente vascular cerebral e está midriático, a chance de sobrevida dele existe,
mas é menos de 1% dos casos. Então, na central de transplante, eu, pessoalmente, não conheço, ao longo dos 5 anos que a gente ficou coordenando, nenhum caso que estava com uma lesão neurológica grave e midriática que sobreviveu. Então, mas a literatura fala em 1%, e pode acontecer mesmo. Por isso, a gente tem que ser cauteloso nas indicações, como começar, quando começar direitinho, fazer o protocolo certinho para não ter nenhum erro. Próximo. E é isso, eu acho. Aqueles que tiverem alguma dúvida podem abrir os microfones, a gente troca uma ideia, mas a iniciativa da Liga é boa, justamente nesse período que a gente precisa, de fato, um melhor conhecimento e uma conscientização dos aspectos relacionados ao processo de doação de órgãos e transplantes. Alguma dúvida? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu entendi tudo. Foi ótimo. Parabéns pela palestra, doutor. Excelente, viu? Com certeza sanou muitas dúvidas, né, nesse processo, porque não é algo que todo mundo sabe, não é algo fácil, né? E o senhor esclareceu muito bem. Parabéns pela palestra, pela aula, viu? Muito obrigada. Imagina, estão às ordens. Meu microfone não estava funcionando direito por conta que eu estava ligado em 2 lugares. Aí ele fica fazendo um barulho esquisito. Por isso que eu não consegui conversar. Mas, doutor, na verdade, eu não tenho uma dúvida. Eu tenho uma observação que às vezes fica me matutando na cabeça e eu nunca sei como responder. O senhor falou que talvez o problema maior esteja na área profissional médica, na parte de não notificação, né? Eu já vi outras palestras também que eles falam sobre os cuidados que a gente tem, a parte humana, de cuidado com o paciente, que possível doador, né? Pode vir a falecer. Às vezes o médico não tem o cuidado certo, a equipe não faz aquele acompanhamento correto, e aí acaba trazendo uma experiência ruim para a família, fazendo com que a família não aceite fazer uma doação posteriormente. Sim. São vários pontos que a gente consegue ver que talvez o problema seja maior na parte médica. Mas, por exemplo, essa pesquisa que o senhor fez, né, dos alunos de ensino médico, 70%, né, falaram que eram a favor de doação. Assim, talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que se eu perguntar para esses alunos, perguntar para eles, e como que vocês se consideram doadores? Eu tenho certeza que nenhum deles vai saber a resposta. Eu acho que talvez o problema, sim, esteja na parte a parte médica, a gente tem que resolver isso, mas eu acho que a orientação por parte de por parte dessas pessoas que se consideram doadores, mas não sabem como fazer isso, não sabem virar para a família e falar, eu quero doar se eu morrer, mãe, eu quero doar meus órgãos. A mãe não sabe aceitar isso, eles não sabem como chegar na família. Então, eu acho assim, são 2 pilares, assim, não são só a parte médica, eu acho que também tem essa outra parte, que a gente tem que trabalhar de alguma forma, sabe? Sim, não, com certeza, mas se a gente não está conseguindo trabalhar quem gera opinião, né? O influenciador, o médico, assim por diante, o profissional de saúde, porque assim, eu estou cansado de ver as doações e muitas vezes a gente conseguia definir isso. Quando alguém está muito grave na UTI por alguma coisa, AVC, ou TCS, aquilo outro, as famílias sempre vão ter um profissional de saúde que vão se apoiar. Isso é a chave do negócio, né? Então, quando esse profissional de saúde se manifesta com dúvida, contrário, cético, né? Quanto à questão do processo de doação é um desastre. Então, o conhecimento dos profissionais de saúde é tão importante porque eles precisam conhecer para manejar todas essas etapas e também eles
também formam opinião. Então, esse é o crucial. Então, lógico que a gente precisa trabalhar com a população de forma geral, mas o que eu percebo na prática é que nos estados em que eu não digo nem a conscientização médica aconteceu, mas, por exemplo, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, foi uma definição legal, né? Eles têm muitas notificações, porque a promotoria de saúde de cada estado simplesmente cobrou o que já está previsto na lei. A notificação obrigatória. E aí, né, se organizaram, e aí o médico ficou. Então é o contrário agora. Se eu notificar, eu tenho problemas com a lei. E aí aumentou o fluxo de notificações, e isso acaba virando rotina, por isso que a doação de córneas é fundamental, porque ela cria uma rotina no hospital, cria uma rotina do dia a dia, entendeu? Faleceu, pode ser doador de órgãos, pode não ser, eu vou fazer entrevista, é um processo muito mais fácil, né, por assim dizer, comparado com morte cefálica, né, o processo. Ele é mais tranquilo e a equipe começa a difundir e vira rotina. A partir do momento que vira rotina, a população geral, meu parente faleceu de alguma coisa, vai ser natural eu ser entrevistado para a questão da doação de órgãos ou não. Se vai ser natural, então não vai ser um tabu alguém chegar e falar assim, olha, se eu falecer, né, eu quero ser doador. E isso acontece muito quando existe por exemplo, alguém, um ente familiar faleceu. E aí a família doa porque, se fosse eu gostaria de doar. Se fosse comigo, eu não gostaria de doar. E assim por diante, né? Por exemplo, na minha família, eu tenho um filho e uma filha. Um filho de 14 e uma filha de 16. Eles nunca falaram que vão ser doadores ou não, mas eu sei que o perfil dele é de ser, a outra é de não ser. Então, assim, às vezes as manifestações não são diretas, né? Mas como que a pessoa era em vida? Era predisposta, ajudava muito, né? Era solidário, doava sangue, assim por diante. Então, as informações a gente nem sempre vai ter. Mas perder 90% dos possíveis doadores, né? Eu não consigo justificar ou pensar no melhor caminho a seguir do que, de fato, trabalhar intensamente no conceito e na orientação de profissionais de saúde. Obviamente, né, trabalhar com a população de forma geral é sempre importante, né, mas a população aceita bem, o brasileiro é bem disposto a doar, né, que muitas vezes a gente peca em função das nossas próprias limitações de conhecimento. Entendi, doutor. Obrigado, viu? Bom, não havendo mais nenhuma dúvida, a gente se despede, agradece mais uma vez pelo espaço aberto pela Liga, pelo Hospital Marco Amélia, no IUB. Tabira continua fazendo um bom trabalho aí, né? Regaça as mangas. E aqui a gente continua. O Setembro Verde a gente também começa a trabalhar, mas aqui é do zero, né? Aqui é do zero. Mas... Só levar a gente para aí, doutor. A gente faz também o setembro aí. Se é oferecido. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade de sempre. A gente agradece muito aí pela parceria, mesmo à distância. Maravilha. A gente sempre torce por sucesso aí do programa. Eu, em nome da Liga, também queria agradecer, doutor. Da Liga também. Queria agradecer essa palestra, assim, é uma das melhores que a gente pode começar o nosso
nosso Setembro Verde, porque ela já deixa uma pulga atrás da orelha para quem é da parte de saúde, né? Eu acho muito interessante. Queria agradecer pela disponibilidade, né? Eu sei que é muito complicado, o horário é pesado, senhor, então, assim, agradecer de verdade. Queria deixar um recado aí para quem está na palestra, a gente já deixou o link de checkout, aí é só é só preencher os dados lá, que vocês vão receber mais depois o certificado pelo NEC. E queria agradecer a presença de todos também, a presença da Camila, obrigado, viu? E é isso, encerrar por hoje. Maravilha. Boa noite aí a todo mundo. Boa noite, abraço. Tchau, tchau, pessoal.